iniciei, juntamente com o deputado Sargento Soares, no PDT, porque a gente tinha uma grande admiração pela política pregada pelo grande líder Leonel de Moura Brizola. A gente acabou mudando de partido porque nós percebemos que hoje o PDT desvirtua muito daquela ideologia original. O PDT acabou expulsando o deputado Sargento Soares porque não concordou com o que eles queriam. E aí então o deputado Sargento Soares se filiou no PSOL e me convidou também para se filiar junto com ele. Acabei me filiando e não tinha nenhuma pretensão também de ser candidato nessa eleição, mas fui comunicado pelos dirigentes da nossa associação que eu seria candidato a vice-governador. Ele atende, como todos os demais governadores de Santa Catarina, desde que o nosso estado é estado, atenderam sempre a classe dominante, sempre a classe mais favorecida economicamente, ou seja, menos de 5% da população. São os grandes latifundiários, os grandes banqueiros, os grandes empresários, as grandes construtoras, aqueles que se beneficiam do poder. Eu reconheço no governo Raimundo Colombo o fato deles ter recebido a nossa associação de praças, que hoje tem quase 15 mil filiados no estado. Reconheço por eles ter conversado conosco, ouvido quem trabalha na base da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e ter atendido alguns pedidos nossos para a melhoria da segurança pública. Perguntamos para ele um benefício do governo Colombo, né? E aí ele fala de uma coisa só, que é uma coisa muito específica, que é a participação, que é o fato do Colombo ter ouvido eles. Mas eu acho que ele falou isso porque eu acho que foi a única experiência que ele teve em relação ao Colombo, entendeu? Porque ele é uma pessoa que fica de fora da política. Ele não é um político nato que tá lá toda hora, sabe mexer em todas as coisas e tal. Ele não tem domínio. Ele é um funcionário público normal que tá lá se metendo na política. O pessoal hoje está composto por profissionais da área da segurança pública, da saúde e da educação, da base. Pessoas que trabalham e que sabem como fazer e o que fazer para mudar. Nós temos que, primeiro, buscar recursos para isso. Então, nós precisamos extinguir essas 36 secretarias, que hoje é um grande cabidão de emprego. Temos que criar uma secretaria das cidades, que essa é a proposta original já do próprio candidato a governador, Afrânio Beaupré, de criar uma secretaria das cidades para fazer um convênio, tratar diretamente com os prefeitos de cada município. Nós precisamos fazer uma grande revolução na política brasileira. Essas manifestações foi o recado de insatisfação da população com a atual política e principalmente a política partidária. Quando nós falamos em política, não é apenas a política partidária. Nós estamos falando na política de um modo geral. Os jovens mostraram a insatisfação e a insatisfação é praticamente geral com tudo que está ocorrendo e que é noticiado no dia a dia. Essas reivindicações é o que o partido já vem pensando, o que o partido já vem pregando. Então nós apenas conseguimos ver que a população está também falando a mesma língua nossa. Estão também reivindicando aquilo que nós também já viemos, ou já estamos defendendo há muito tempo. Nós queremos levar a nossa mensagem para as universidades, para os jovens, que isso era o grande ideal do nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio, que sempre falava: os jovens têm que estar envolvidos na política. Isso que a imprensa prega hoje, que a política hoje está em descrédito e que nós não temos que perder o nosso tempo com isso, isso é um grande desserviço à população. Esse é um assunto bastante polêmico.
né? E aí tem que tentar entender o que as pessoas entendem por desmilitarização. Nós entendemos que nós precisamos fazer uma desvinculação da instituição militar estadual do Exército, né? Nós precisamos que isso ocorra para nós fazermos uma democratização na segurança pública, uma humanização na segurança pública. Nós precisamos prestar segurança pública para o cidadão. A base do regimento da polícia são as leis federais, que são as mesmas para o Exército. Então é isso que nós precisamos, desvincular para que a polícia militar seja regida de forma diferente do regimento do Exército. Parece que não foi um tema bem tratado, né? Nem por ele, assim. Não sei se daí também é um desconhecimento nosso, assim, mas eu acho que ficou uma coisa... Ficou meio vago, assim. Me surpreendeu ele ter falado ali da ligação com o Exército, né? Ficou mal explicado, eu acho. Não da parte dele, mas da nossa. Assim, acho faltou que a gente não deixou feeling claro. nosso de sentir ali. Talvez. Em relação ao uso da maconha e a descriminalização, hoje o uso da maconha ele está previsto lá no artigo 28 da lei antidrogas, e a pena no caso, o processo é feito por meio da lei 9.099, que é um caso de menor potencial ofensivo. A pena mais, vamos dizer, forte, mais pesada, é para o tráfico. Aí sim, eu acho que o tráfico de drogas tem que ser combatido. E o tráfico não é apenas de maconha, envolve todas as drogas que hoje causam dependências e que é o maior problema social, inclusive familiar. A gente queria que ele se defendesse, falasse o que ele achava, se posicionasse a respeito. E ele foi se esquivando, até que a gente deu uma prensa assim, ele ficou em cima do muro, praticamente. Ele não fumou. Ele tirou o corpo fora porque ele realmente não tem nada a ver com isso, ele não faz uso, ele não sabe se é bom ou não, entendeu? Ele tirou o corpo fora no sentido de que ele não é a melhor pessoa para falar sobre isso, entendeu? Não é a pessoa especializada para dizer sobre isso. Levantar esse tema para nós é muito importante por conta do fato lá da UFSC, porque é uma questão também que está na ordem do dia, eu acho, né? É uma questão que envolve jovens, né? Uma questão que envolve a juventude principalmente, E, claro, saúde, problemas familiares, como ele mesmo falou ali. Ele deu uma olhada no roteiro e ele ficou pensando nessa pergunta. Ele ficou bem cauteloso na hora de responder, né? Ele pensou bastante antes de responder sobre isso. Mas acho que é comprometedor, todo mundo sabe que isso é comprometedor. Dá pra ver que é uma questão que o desestabiliza, assim, né? Tira o candidato ali do trivial de perguntas que tem a ver com a candidatura. Principalmente ele, que é funcionário público, que tem todas essas ligado coisas, da polícia. Com certeza, se isso tiver que ser liberado, terá que passar por um grande processo de discussão por meio de audiências públicas, e quem fará isso é o Congresso Nacional. Eu, particularmente, não posso nem falar da maconha porque eu nunca fumei. Eu posso ser quadrado para a maioria da sociedade, mas eu nunca fiz uso de maconha. E fui policial militar, conheço a maconha, principalmente pelo cheiro, né? Porque isso eu acredito que mais de 90% da população seguramente conhece pelo cheiro. Agora, eu posso dizer que eu nunca fiz uso. Eu não sei se a maconha é benéfica, maléfica, não posso dizer, né? Porque eu não tenho essa experiência. Tem duas coisas, O fato de ele ser uma pessoa de segurança pública, o fato dele estar ligado vinculado, ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, era o que mais o embasava para responder decentemente sobre isso. Inclusive, me decepcionou um pouco a resposta dele, assim como decepcionou a Rafa, assim, pelo fato de ele ter ficado em cima do muro, né? Ter dito que não era um problema, sei lá, que não é uma resolução deles, né? E a outra questão era essa, é uma questão que está em alta, tem 2 projetos de lei sendo votados com relação a isso, tem a questão do Uruguai que legalizou e descriminalizou, tinha a questão da UFSC, que querendo ou não é recente, foi um problema que se ampliou, que tomou o mundo, tomou o Twitter. Fora que o partido deles
querendo ou não, é mais pro jovem, é voltado para causas sociais dos jovens, né? Então eles tinham que realmente... Um partido jovem É um que tem jovens que na tem sua muitos base, jovens né? na base, então eles tinham que dar uma posição sobre isso. Essa é uma grande deficiência da nossa democracia. Esse valor de R$500 mil é o que foi previsto para gastar na campanha, mas nós dependemos de arrecadar esses valores dos próprios eleitores, das pessoas que acreditam no nosso programa de governo. Então, a diferença é essa. Esse financiamento de campanha é feito pelos grandes empresários, que eu entendo isso como um investimento e que depois é retribuído, multiplicado por muitas vezes. Financiamento de campanha é uma questão que se discute no Brasil. Aí eu vejo aquela coisa, né, que nem não muda, né? É que nem o Armindo falou, é a troca de favores, né? Você paga, você financia a campanha, mas depois quando você estiver no governo, você vai devolver esse dinheiro de alguma maneira. E o tempo de televisão também tem que ser passado por uma reforma política para que dê aos candidatos maior igualdade nesse tempo de televisão. Então, nós defendemos que o tempo de televisão pode ser concedido de acordo com a bancada do maior partido, mas que não seja somado com todos aqueles que façam coligações para que um tenha 8 minutos e outro tenha 54 segundos. É passado por uma reforma política para que dê aos candidatos maior igualdade nesse tempo de televisão. Então, Realmente é um absurdo, né? Um tem 8 minutos e outro tem 54 segundos. Isso aí não é democracia, pelo amor de Deus, nem aqui nem na China. Ah, na China seria. Na China seria. Porque na China não tem como diferenciar, todo mundo é igual, o cara já veio pra pagar na política e acha, Todo mundo é a mesma coisa, votar no... Ai, ai. eu queria ter um partido e ser financiado pela Apple, cara, porque imagina quanto grana que eu não ia ganhar. Usando metralhadoras. Não, dá de cortar isso. Então vamos depois editar isso.